Queridos, nós vamos ler a palavra do Senhor que está lá no livro de Josué, capítulo 3, do versículo 1 até o 11. Vamos lá. Josué 3, do 1 até o 11. Vamos lá. Versículo 1. Presta atenção. No dia seguinte, logo cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e chegaram às margens do Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram a seguinte ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, seu Deus, sendo carregada pelos sacerdotes levitas, saem de suas posições e sigam a arca. Tenham o cuidado de ficar cerca de 1 quilômetro atrás dela. Não se aproximem demais, assim vocês saberão por onde ir, pois nunca passaram por esse caminho. Então Josué disse ao povo: purifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará grandes maravilhas entre vocês. Pela manhã, Josué disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e conduzam o povo para outro lado do rio. Eles levantaram a arca da aliança e foram à frente do povo. O Senhor disse a Josué: hoje começarei a fazer de você um grande líder aos olhos de todo Israel. Eles saberão que eu estou com você, assim como estive com Moisés. Dê a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem junto às margens do Jordão, parem exatamente ali. Então Josué disse aos israelitas: aproximem-se e ouçam o que diz o Senhor, seu Deus. Hoje vocês saberão que o Deus vivo está entre vocês. Ele certamente expulsará os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girazeus, os amorreus, os jebuseus diante de vocês. Vejam a arca da aliança que pertence ao soberano de toda a terra. Os conduzirá para o outro lado do Jordão. Oremos ao Senhor. Pai, essa é a tua palavra e o nosso coração está aberto para te ouvir. Que no nome santo de Jesus, cada um de nós não saia daqui da maneira que entrou, mas possa sair, Senhor, carregando a semente do Evangelho nos seus corações. E tudo aquilo que tenta roubar a semente, Pai, com distrações, com pensamentos, nós repreendemos em nome de Jesus. E que nós venhamos reter a semente, meu Deus, do Evangelho no nosso coração. E que essa semente, ela brote no mínimo 30 e o máximo 100 por 1 em nosso coração. Em nome de Jesus. Igreja, nós já estamos no 4º culto do ano de 2025. E desde o ano passado o Senhor tem nos desafiado a entendermos, a virarmos uma chave daquilo que Ele tem preparado para nós como igreja e como indivíduos que fazem parte dessa família na fé. Eu acredito que 2025 é o tempo de nós mudarmos a nossa direção. Eu sei que nesses últimos cultos eu tenho insistido em falar de nós vivemos a novidade de Deus, de nós vivemos o novo de Deus para a nossa vida, não com um conceito de prosperidade, não com um conceito triunfalista, mas de nós deixarmos para trás tudo aquilo que impede de nós avançarmos com o Senhor. E nós compreendemos que o deixar para trás está relacionado a tantas coisas, pecados, perdão, pensamentos, tudo aquilo que pode nos limitar para nós não avançarmos. E conforme nós falamos na semana passada, aquilo que está escrito na carta aos Filipenses, no capítulo 3, quando Paulo diz: eu esqueço das coisas que ficaram para trás e prossigo para o alvo. E as coisas que ficaram para trás, que Paulo está contextualizando dentro da analogia que ele faz para os filipenses, de um atleta que ele não poderia estar apoiado nas vitórias passadas. Ele precisava entender que ele tem que treinar, que ele tem que ter disciplina para conseguir avançar para o novo. É assim que nós precisamos entender que as coisas que ficaram para trás, até mesmo as nossas vitórias, precisam ficar no seu lugar.
e elas não podem nos limitar para as vitórias futuras que o Senhor tem na nossa vida. E o apóstolo Paulo, ele fala aos Romanos, no capítulo 10 e no versículo 17, que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvirmos o que, igreja? Ouvirmos a palavra do Senhor. Por isso que é muito importante nós insistirmos no Evangelho. Por isso que é muito importante nós insistirmos nas verdades que o Senhor tem para a nossa vida. E o que nós precisamos abrir o nosso coração a partir desse ano de 2025 como igreja é sobre a novidade do Senhor para cada um de nós. E hoje eu quero falar para vocês sobre a importância das nossas decisões no presente. Porque serão elas que irão rumar o nosso futuro. É estranho eu falar isso, né? Mas quando eu era jovem, quando eu tinha meus 20 e poucos anos, eu escutei uma palavra que mudou a minha vida. Mudou exatamente quem eu era e me fez chegar a ser quem eu sou hoje, não que eu seja perfeito. Mas eu ouvi a seguinte frase: decisão define o futuro. Todas as decisões que eu tomo no presente, elas não impactam apenas o meu presente, mas elas vão impactar exatamente quem eu serei no meu futuro. Tudo que nós decidimos hoje, tudo que nós plantamos hoje, certamente nós teremos uma colheita no futuro. Tudo que eu decido no meu presente vai impactar no novo, no futuro que Deus tem para a minha vida e que Deus tem para a nossa vida. E compreendendo esse conceito, nós vamos ver a partir da história da travessia do Rio Jordão, do povo de Israel. Exatamente isso. Que aquilo que nós fazemos no presente, que as decisões que nós tomamos no agora, e principalmente aquelas que estão direcionadas pelo Senhor para um futuro, elas vão impactar quem nós seremos no nosso amanhã. Elas vão impactar o que nós teremos no nosso amanhã. O que nós vamos viver no nosso amanhã. E exatamente o que o texto bíblico vai nos mostrar isso. Através da narrativa que nós precisamos cuidar bem do nosso presente. Tomar decisões certas no nosso presente. Porque elas vão nos levar a compreender o futuro que Deus tem para cada um de nós. E diante disso, eu fiz a divisão desse recorte do texto em 3 partes, para que nós possamos compreender de uma forma bem clara exatamente o que o texto nos fala. Não fazendo uma eusegese, mas uma exegese do texto, ele vai nos mostrar exatamente isso. Do versículo 1 até o 4, eu vou ler novamente. Nós podemos dar o seguinte título para isso: o destino sendo conduzido pela mão do Senhor. O nosso destino, o que nós vamos ter no futuro, precisa ser conduzido pela mão do Senhor. E o texto vai nos dizer o seguinte: no dia seguinte, logo cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e chegaram às margens do Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram a seguinte ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, seu Deus, sendo carregada pelos sacerdotes levitas, saiam de suas posições e sicam a arca. Tenham cuidado de ficar cerca de 1 quilômetro atrás dela. Não se aproximem demais, assim vocês saberão por onde devem ir, pois nunca passaram por esse caminho. Esses primeiros versículos do capítulo 3 mostram que o povo estava acampado em Sitim antes de atravessar o Jordão. Eles estavam acampados, eles estavam aguardando o comando do Senhor para a vida deles. Porém, o que é mais interessante aqui, que essa geração que estava passando o Jordão, era uma geração que estava sucedendo aquela que cerca de 40 anos atrás havia atravessado o Mar Vermelho.
E eles estavam diante de um obstáculo muito parecido com o que a geração passada obteve. O texto bíblico nos fala que quando o povo de Israel saiu do Egito, eles ficaram entre o Mar Vermelho e o exército de Faraó. E o Mar Vermelho não é possível atravessar a não ser com uma embarcação. E o povo de Israel estava em marcha. O povo de Israel estava encurralado entre o mar e entre o exército de Faraó. E nós sabemos que Deus fez grandes maravilhas, uma grande maravilha que foi abrir o Mar Vermelho e o povo de Israel passar em terra seca. Agora, 40 anos após, o povo de Israel estava rumo à promessa do Senhor, rumo à aliança do Senhor, que no Antigo Testamento é tratada como a terra prometida. O povo de Israel precisa conquistar algo que está adiante, mas encontra um grande obstáculo. E o Senhor leva a nação de Israel até o Jordão, bem na época onde o rio está mais cheio, que é no tempo das colheitas. Então Israel precisa ir adiante. Entre o seu destino, entre o futuro, entre aquilo que Deus quer fazer na vida deles existe um grande obstáculo. Mas o Senhor queria mostrar para essa geração que assim como Ele fez no passado, Ele também faria no futuro. Ele também faria no presente. Mas o que o Senhor desejava e também fez era mostrar para a nação de Israel que eles não iriam fazer nada disso por isso mesmo, mas que eles iriam fazer tudo isso por intermédio das mãos do Senhor. É exatamente isso que nós precisamos compreender. Que quem deve mover a nossa vida para o futuro, que quem deve nos levar para os caminhos que ainda nós não conhecemos e estão lá na frente é o nosso Deus. Por isso que muitas vezes, quando nós estamos indo para algo novo, conquistarmos algo novo, nós pensamos, por que é tão difícil? Por que é tão complicado? Porque o Senhor me trouxe exatamente nesse lugar que eu não consigo fazer nada. É para que isso aconteça, para que você reconheça que de fato não consegue fazer nada e precisa da mão do Senhor para que algo aconteça. Era isso que Deus estava mostrando para Israel. E é isso que eu e você precisamos compreender todos os dias. Existe um futuro, existe algo que o Senhor preparou para nós lá na frente, mas haverão obstáculos intransponíveis para nós passarmos, e por isso que nós precisamos da mão do Senhor para nos conduzir. Quando eu estudava esse texto, quando eu lia ele, o Senhor me levou ao Salmo 23. Bem na parte que Davi vai dizer o seguinte: Ele me faz deitar em verdes pastagens e leva-me para junto de águas de descanso. Quem nos conduz, quem nos leva como ovelhas é o Supremo Pastor. E nós vamos passar sim dias complicados que nós não vamos entender, promessas que o Senhor nos deu. Se você está acompanhando o nosso plano de leitura, você vai ver que ontem e antes de ontem nós começamos a ler sobre José. E cara, quando eu olhava o texto eu falava, meu Deus, tudo que José passou foi preciso, senão ele não conseguiria estar na frente de Faraó. De fato, José precisou ser preso. De fato, José precisou ser humilhado, vendido pelos seus irmãos. Se não fosse dessa forma, como ele chegaria até a presença de Faraó? Muitas vezes nós vamos olhar o Jordão, nós vamos ver que estamos lançados em uma cova como José, mas o que nós precisamos fazer é confiar. Porque quem conduz a nossa vida para o futuro que o próprio Deus prometeu é Ele. Você tem que entender o seguinte: o Senhor, Ele não é fiel a você.
o Senhor é fiel a Ele mesmo. O Senhor cumpre as suas promessas por Ele mesmo. Faz parte do atributo de Deus a fidelidade. Então, o que nós precisamos fazer é simplesmente descansar. Se Deus colocou você na frente do Jordão, cara, e você não sabe nem nadar, fica tranquilo, porque Deus vai abrir o mar para que você possa atravessar até a terra que Ele nos prometeu. É isso que nós precisamos compreender, igreja. Que quem nos move, quem nos leva, quem nos conduz para o futuro que Ele mesmo nos prometeu é o próprio Deus. Quem nos conduz é o Senhor. E o que me levou a essa palavra foi exatamente o versículo 5. Porque nós estamos falando de coisas novas. Nós estamos falando de coisas que estão adiante. Coisas que nós não conhecemos, coisas que nós ainda nem enxergamos. E Josué diz o seguinte: então Josué disse ao povo: purifiquem-se. Versões NAA, vai dizer: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará grandes maravilhas no meio de vocês. Dentro desse recorte, eu entendo que esse é o versículo mais importante. Porque ele nos mostra aquilo que nós estamos falando e aquilo no qual eu introduzi essa ministração. Pois Josué, ele dá a instrução de santificar hoje para receber no futuro. Porque o texto diz: santifiquem-se hoje, pois quando? No futuro, amanhã eu farei maravilha no meio de vocês. O texto está nos mostrando uma postura que devemos ter, que é fundamental para nós alcançarmos os planos do Senhor. Eu tenho como testemunho pessoal, não que eu seja perfeito, mas eu disse para vocês lá na frente, que quando eu ouvi aquela frase, que decisão muda o futuro, a minha vida, ela mudou completamente. Todas as decisões que eu tomei no passado, hoje eu colho as bênçãos do Senhor para a minha vida. Todas aquelas que estavam no centro da vontade do Senhor, e que exigiu de mim uma santificação, exigiu de mim deixar para trás coisas, fez com que eu recebesse tudo aquilo que Deus prometeu para a minha vida. O primeiro ponto, dentro do versículo 5, que nós precisamos compreender é que a nossa santificação é fundamental para experimentarmos a vontade de Deus na nossa vida. A santificação é fundamental. Josué diz: ei, se vocês querem passar o Jordão, se vocês querem entrar na terra prometida, se vocês querem ver o milagre, se vocês querem estar aonde Deus está, santifiquem-se. E para você entender, dentro desse contexto, santificação estava ligado à lei de Moisés e falava sobre duas coisas. Essa santificação estava relacionada que todos precisavam lavar as suas roupas. É um cerimonial, lavem as roupas. E durante esse dia, para os casados, não tenham relações sexuais. Isso estava relacionado, conforme a lei de Moisés, à santificação. Mas quando nós olhamos para a nova aliança, para o Novo Testamento e até mesmo o entendimento davídico, nós vamos ver que a santificação não é mais um ato externo. Como os fariseus pregavam, a santificação é um ato interno que todos nós precisamos ter através da ação do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Então o texto está dizendo: se você quer experimentar e ver as coisas novas que eu tenho para fazer na sua vida, é necessário viver uma vida de santificação, uma vida separada do pecado, uma vida separada das coisas do mundo. Não é uma santificação externa, mas sim uma santificação interna. Davi,
Ele nos ensinou isso. Nós vamos ver logo mais à frente. Meus irmãos, é tão importante isso que nós temos na teologia chamada doutrina da santificação. Cara, se você pensa que isso é supérfluo, você está enganado. Não se fala mais hoje sobre essa santidade que o povo de Deus precisa ter. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14, diz o seguinte: esforçam-se para viver em paz com todos e para serem santos. Há um esforço nosso para duas coisas: para ter a paz entre os irmãos. Por isso que quando nós olhamos e falamos a paz do Senhor, não pode ser algo mentiroso. Nós precisamos nos esforçar para termos paz. E a paz é um fruto do Espírito. Pois o fruto do Espírito é paz, amor, longanimidade, mansidão, benignidade. Mas, meus irmãos, é para isso que nós precisamos atentar na nossa vida. Por que eu preciso me santificar? Para eu estar bem, para eu estar em dia na igreja? Não, meu irmão, é para você ser salvo. Porque o texto diz: sem santificação ninguém verá a Deus. Era isso que o povo de Israel estava compreendendo. Se eles não se santificassem no hoje, eles não iriam experimentar aquilo que Deus tinha. A santificação no presente nos leva ao futuro que o Senhor preparou para cada um de nós. E uma das decisões que eu tomei na minha juventude foi eu guardar o meu coração, me santificar nos meus relacionamentos, para que eu tivesse um casamento que agradasse ao Senhor. A decisão que eu tomei no passado me levou a bênçãos que eu vivo no meu presente, que estava no meu futuro, quando eu estava lá na minha juventude. Então, quando o Senhor exige de nós uma santificação no presente, é porque nós precisamos entender que essa é a chave que nos levará para vivermos o futuro que Ele tem para cada um de nós. Agora sim, o salmista Davi vai dizer o seguinte: quem subirá ao monte santo do Senhor? Ele está falando de futuro. É ou não é? Quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem estará na sua presença? Ele começa a responder. No presente. Aquele que tem as mãos limpas e tem o coração puro. Davi, ele traz o entendimento de coisas que estão no futuro, de subir ao Monte Santo, de estar na presença do Senhor. Para eu estar nesse lugar, eu no presente preciso ter mãos limpas, atitudes que agradam ao Senhor e um coração puro. Então, meus irmãos, não adianta nós queremos viver as promessas do Senhor que estão por vir, que estão adiante, se nós não estamos compreendendo a vontade do Senhor para o hoje da nossa vida. Nós precisamos deixar os nossos pecados, confessar em Cristo Jesus os nossos fardos. Não, pastor, amanhã eu resolvo. Não tem o amanhã. A santificação é no hoje, para que no amanhã você possa receber as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Eu me lembro que 2 cultos atrás eu ministrei sobre a regeneração, sobre o nascer de novo, sobre o fazer, o nascer do alto. E a ministração ela é forte, um pouco dura, daquilo que o Senhor fala para Nicodemos. Mas eu quero dizer para vocês que desde o início do ano, 3 casais já resolveram acertar a sua vida diante do Senhor. Porque não é para o amanhã, meu irmão. Se você não compreender a sua santificação, você pode estar perdendo a sua salvação, porque não sabe o dia de amanhã. Ah, pastor, eu vou fazer as coisas no futuro. Não, você precisa fazer hoje, para que o amanhã, que o Senhor preparou para a sua vida, você possa usufruir das suas bênçãos. Do versículo 6 até o 11,
o que nós podemos entender, que um título que nós podemos colocar é o seguinte: é o Senhor quem nos conduz para o futuro. Primeiro, é o Senhor que nos faz atravessar os obstáculos, e o texto vai nos mostrar agora que é o Senhor quem nos conduz para o futuro. O versículo 6 já começa a relatar o dia seguinte, porque Josué, na narrativa, vai dizer na manhã seguinte. Então o povo já havia se santificado, agora na manhã seguinte. Após a santificação, após a pureza, após se dedicar ao Senhor, já começa a relatar agora as coisas que estavam por acontecer e começaram a acontecer. No versículo 9 agora, nós vamos ver que o povo começou a ver as maravilhas no meio dele, pois o Senhor começou a manifestar a sua mão poderosa. Veja que nós pensamos que não é nada de santificação, mas quando nós decidimos por isso, uma chave vira na nossa vida. Não é uma chave de prosperidade, não é uma chave nada disso, é uma chave de comunhão. E quando nós estamos em comunhão com Deus, nós conseguimos ouvir aquilo que Ele tem para nós. Isso é bem interessante, porque quando Josué começa a falar com o povo, ele usa a seguinte expressão: ouçam. Ouçam que o Senhor vai começar a fazer maravilhas. O grande problema daqueles que não querem viver a vida para Deus é que não estão ouvindo a mensagem. Ou se estão ouvindo, não estão permitindo que ela entre no seu coração. Porque viver uma vida de santificação, meu irmão, não é fácil, mas é a tônica da pregação de Jesus. A primeira pregação de Jesus está em Mateus capítulo 4, antes do Sermão da Montanha. E o texto vai dizer o seguinte, Jesus falando: arrependei-vos. Arrependei-vos no original é metanoia, mudem a mente. Mudem a mente. Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Então, para nós ouvirmos aquilo que Deus tem para a nossa vida, para adiante, nós precisamos nos arrepender para que a palavra entre em nosso coração e nos transforme e nos mude segundo o querer e a vontade do Senhor. O Senhor, a partir da purificação do povo, seria capaz de revelar a sua glória. O problema não estava em Deus se manifestar, porque Ele assim faz, mas o povo entender que Deus estava se manifestando. Se nós não tomarmos essa decisão de transformação, se nós não tomarmos essa decisão de vivermos a vontade do Senhor lá no futuro, meus irmãos, aquilo que nós fizermos hoje por nossas mãos e colhermos no futuro, nós mesmos vamos ter que arcar com as nossas consequências. Deus tem um futuro para nós. Deus tem algo para a sua vida. Os planos do Senhor são maiores, são melhores do que o nosso. Por que você está decidindo viver a maneira que você está vivendo? Por que você está fazendo isso com você? Não é mais fácil você abrir mão e ouvir a vontade do Senhor, para que Ele possa fazer maravilhas? Para que Ele possa cuidar de você em cada detalhe? Ou é melhor eu escolher a minha vontade? Escolher os meus planos? E eu arcar com as consequências. A graça do Senhor vem sobre as nossas decisões erradas, vem, mas a colheita vem junto, meu irmão. Deus, Ele pode amenizar a sua dor, mas a dor ela vai continuar tendo. E para finalizar, o ministério já pode vir até aqui. Cito mais uma vez aquilo que o escritor aos Hebreus fala, no capítulo 12.
esforcem-se. Ele não diz sejam pacificadores e sejam santos. Ele diz esforçam-se. Se é para esforçar é porque não é fácil. Tudo que requer um esforço está relacionado a algo a mais. Não está no ordinário. Está em fazer algo além. Esforcem-se. Mas essa força não provém de você. Essa força provém daquele que há mais de 2000 anos morreu numa cruz para te dar salvação, para estar contigo todos os dias, para te auxiliar aonde você não está conseguindo, para te levantar diante de todas essas coisas. Só que nós não podemos mais negligenciar essa doutrina tão fundamental do cristianismo que se chama santificação. Muitos estão distantes do futuro que o Senhor preparou para eles aqui na terra, justamente devido a essa vida fria e pecaminosa. Porém, há aqueles que estão tão distantes que podem estar perdendo o verdadeiro sentido da vida, que é a vida eterna. Não jogue fora o seu presente, porque ele vai levar você ao futuro que Deus tem para a sua vida. Se as decisões que você está tomando hoje, meu irmão, está comprometendo o novo de Deus para a sua vida, deixe isso de lado, jogue fora. Não queira estar no seu futuro, olha o que eu vou dizer para você, não queira estar no seu futuro sem a presença de Deus. Não queira estar nesse lugar chamado futuro sem que Jesus esteja com você. Não faça isso. Não faça isso. Santifique-se. Porque amanhã Deus fará maravilhas em nosso meio. Vamos santificar os nossos corações. Vamos purificar as mãos como pecadores. Aí nós seremos achados. Aí nós vamos encontrar o Senhor. É a santificação, igreja, para vermos Jesus. É a santificação para nós andarmos. Muitas pessoas erram dizendo, eu vou consertar o futuro, logo eu conserto o que eu estou fazendo. Não, filho, conserte hoje, porque senão você pode perder tudo o que você está querendo fazer hoje. Se coloque em pé. Nós vamos cantar sobre as promessas do Senhor, que Ele é fiel. Nós vamos abrir nosso coração para a santidade de Cristo, para que ela mude, para que ela nos transforme, para que nós venhamos chegar no futuro que Deus nos prometeu com a presença dEle. Em nome de Jesus.